nós vamos passar para um outro conteúdo que talvez leve aos outros 30 minutos e a gente termina às 9. Casos no TikTok onde a pessoa conta uma história e a moça traduz porque a história é boa demais para ficar só no TikTok gringo. Por motivo de essa trend é muito boa pra ficar só no TikTok da gringa, eu vou traduzir essas histórias pra vocês. Então, dia 1... Se eu conseguisse achar essas histórias, eu faria algo parecido. Porém, é mais complicado do que parece esse troço. Traduzindo essas histórias. Ela começa contando que desde que ela era pequena, ela sempre morou em uma casa extremamente mal assombrada. Que eles sempre ouviam coisas, viam coisas, que muita coisa aconteceu, que ela tem muita história pra contar, mas que essa foi uma das piores. Ela conta que ela tava se trocando pra ir pra escola no quarto dela, quando de repente ela escutou o barulho de como se fosse uma coisa rastejando no carpete do quarto dela. Ela disse que ela tinha um irmão pequeno que sempre brincava e gostava muito de, às vezes, rastejar assim pelo chão, né? Como se fosse do exército. Eu já ia perguntar que tipo de criança esquizofrênica é essa que resolve brincar de se rastejar no chão? Que tipo de brincadeira doente é essa? Eu não ia dar pra entender. Mas vamos trocar de formato aproveitando. Esse daqui. Pronto. Brincar de estar ali engatinhando no chão. E ela achou que era o irmão dela, então ela falou: Andrew, para, não tem graça, não é uma brincadeira. Quem ela achou que era o irmão dela, aparentemente entrou embaixo da coberta dela, embaixo do lençol dela, e começou a levantar. O lençol dela ficou erguido enquanto ela se arrumava, ela vendo pelo reflexo do espelho. E ela continuou falando: Andrew, para com isso, não faz isso. Andrew, para, não tem graça. E, obviamente, quando ela foi chegar perto do lençol e puxar o lençol pra fora pra ver o irmão dela, não tinha nada ali. Ela contou pra mãe dela o que tinha acontecido. A mãe dela pediu pra ela não contar pro irmãozinho porque ele era pequeno, ele ia ficar com muito medo do que estava acontecendo. Então ela guardou a história pra ela. Alguns dias depois, ela disse que foi deitar na cama dela quando ela escutou um barulho aqui do lado dela. E o barulho era mais ou menos assim. Por um segundo ela achou que eram os pais dela no corredor do quarto. Ela disse que ela tentou pensar numa situação racional, numa coisa possível, porque o som não devia estar vindo. É uma pessoa que tá enfrentando e tá tentando racionalizar essa situação. Cara, amigo, não tenta racionalizar, não. Tenta resolver, tipo... Meu filho, é uma coisa do lado... velho, já vou na cozinha catar uma faca, sei lá. Já vou tentar me defender de alguma forma, mano. Eu fiquei esperto, tipo, eu tô do lado de uma pessoa que tá me dando carona ali no negócio de... Enfim, se ele tentar fazer alguma coisa aqui comigo, eu já vou tacar-lhe uma... Já vou dar-lhe uma nos ovos, sei lá, dou no rosto e aí eu assumo o controle do volante, sei lá. Você tem que estar preparado com os bagulhos e a partir do momento que você sente algo suspeito, prepare-se para esse bagulho. Não dá pra ficar só de boa e só em negação de só, deve ser não sei o que, deve ser não sei o que, deve ser não sei o que. Não, independente do que seja, meu filho, se não for aquilo que você tá pensando, esteja pronto. Primeira coisa que você tem que estar pronto é pra dar um soco. Vindo daqui, então devia estar vindo do corredor. E ela abriu a porta esperando pra ver o pai ou a mãe dela. Como o barulho parecia que era alguém checando uma garganta, ela pensou que ela poderia encontrar isso, mas ela não encontrou ninguém. O barulho não estava vindo do corredor, ele realmente estava vindo do lado dela. E a última história que ela conta é uma história do irmão dela, falando que ele acordou no meio da noite, chorando histericamente, desesperado, falando que ele escutou o barulho de alguém rastejando pra dentro do quarto dele. Igualzinho tinham rastejado pra dentro do quarto dela. E quando ele tava contando, ele falou que quem tinha rastejado pra dentro do quarto dele parecia a mãe deles. Ela disse que o irmãozinho pequeno delas estava contando pra elas assim: mãe, era você, mas você não tinha olhos. Parceiro, por motivo de essa trend é muito... Cruz, Bíblia e porrada, soco.
Facada. Sei lá. Parceiro. Sounds completely unbelievable, but it's... This is a story I swear I would never tell or talk about again, but my mom really wants me to tell it, so here we go. Dia 2, Que trend é essa, mano? Mais pra ficar só no TikTok gringo. Sabe quando uma conhecida da sua família entra na sua escola? Foi isso que aconteceu com a mulher dessa história. Uma menina nova... Pera aí que ficou... Agora resolveu que o troço vai ficar... E os pais dela conheciam os pais daquela menina. Pior que agora não tem nem como aumentar o volume desse troço. Vamos voltar Sounds aqui. completely unbelievable, but it's... This is a story I swear I would never tell or talk about again, but my mom really wants me to tell it, so here we go. Dia 2, traduzindo essas histórias que são boas demais pra ficar só no TikTok gringo. Sabe quando uma conhecida da sua família entra na sua escola? Foi isso que aconteceu com a mulher dessa história. Uma menina nova entrou Não na vai dar escola pra aumentar e muito. Os pais dela conheciam os pais daquela menina. Então, eles pediram pra ela que elas fossem amigas, que elas ficassem juntas e tudo mais. Então, ela foi dormir na casa dessa nova amiga. E ela disse que a casa da menina era, tipo assim, no meio do nada. Ela contou que ela foi dormir na casa dessa menina. E assim que ela chegou, ela descobriu que ela tinha uma irmãzinha mais nova também. E no quarto delas, onde ela ia dormir, tinha uma beliche de 3 andares. Então, era a cama de cima, a cama do meio e a cama de baixo. E elas falaram que ela ia dormir na cama do meio. O que ela achou bem legal na hora, ela achou divertido, que ela ia ter que subir um pouquinho e ficar ali no meio das duas. Então ela disse que a menina mais velha começou a olhar para um canto do quarto. E aí ela perguntou: o que você tá vendo? O que tá acontecendo? E ela respondendo: nada. E aí a irmãzinha mais nova falou: ela sempre vê uma mulher. Ela tá vendo essa mulher agora. Ela conta que ela já acreditava Aí, em espíritos, pronto. que ela já tinha visto espíritos e tudo mais, mas conta que na hora que ela falou, ela vê uma mulher, ela soube que aquilo não era só, tipo, um fantasma, não era um espírito, só um espírito. Era uma presença maior, era uma coisa maior. E aí ela olha na direção que a menina tava olhando e ela vê uma sombra preta e na Falando. Olha o pastel. Quem quer dinheiro? Olha a Coca Light. Coca Zero. Coca normal. E na porta, ela vê como se fossem dedos, assim, uns dedos muito compridos, pretos, e como se estivessem sujos de terra, assim, fazendo assim na porta e depois saindo. Ela falou que ela começou a pensar em todas as formas que ela poderia pedir pra ir embora, ligar pra mãe dela e falar: mãe, eu tô passando mal, por favor, vem me buscar, eu não quero dormir aqui. Mas que quando ela desceu pro jantar com a família, ela escutou o pai da família falando: o sinal de telefone caiu de novo, não tem sinal de telefone. Isso era, ela fala que a história aconteceu em cerca de 1991, 1992. Então não tinha um jeito dela ligar pra mãe dela e falar: mãe, vem me buscar. Ou seja, ela tava presa naquela casa, ela ia ter que passar a noite lá. Quando Eu elas foram dormia na dormir, rua. Ela conta que ela viu a amiga dela, essa nova amiga da escola, vestindo jeans pra dormir. E ela perguntou: você vai dormir de jeans? Por que você tá vestindo uma jeans pra ir pra cama? E a menina respondeu que com a jeans, ela não conseguia sentir a mulher arranhando as pernas dela no meio da noite. E a menininha mais nova, a irmã mais nova, Passava conta de noite. que quem Passava a arranhava noite na as pernas rua. da irmã mais velha era aquela mulher que ela sempre vinha. Ela conta que ela ficou com muito medo de dormir, que ela ficou apavorada de dormir naquele meio, que ela se sentia como se ela estivesse num caixão entre as duas beliches, entre a de cima e a de baixo, e era esmagada ali no meio. E que embaixo das beliches tinha como se fosse um espaço pra guardar coisa, que ela falou que com certeza cabia uma coisa, uma pessoa ali, e que isso só fez ela ficar mais apavorada. Mas ela não tinha. Nossa senhora! No meio da noite, ela escuta um barulho vindo da beliche de cima. Ela De novo, Bíblia, cruz, porrada, soco. Eu sabendo disso, eu seguro, coloco uma faquinha embaixo do meu travesseiro só esperando pra mulher vir. Vai vir arranhar? Na mão. Chope na mão. Uma vez só. Ela se inclinou pra ver o que era, e assim que ela olhou pra amiga dela, ela viu aquela mulher, aquela Nem. entidade, em cima da amiga dela, arranhando as pernas da menina. Ela falou que ela escutava o barulho da jeans sendo arranhada, ela via aquelas garras que ela tinha visto antes, arranhando sem parar a jeans da menina. E que quando ela olhou pra amiga dela, a amiga dela só fez até que ela parou, puxou as garras e deslizou
pra fora da beliche, pra aquela área que ela falou que era como se fosse um depósito de coisa que tinha pra guardar coisa embaixo das beliches. Depois, a menina conta que ela descobriu que elas tinham feito um Ouija, né, um tabuleiro de Ouija caseiro que estava embaixo daquelas beliches. Ah, que ideia boa. Provavelmente foi esse tabuleiro que deve ter chamado essa entidade. Depois que ela Ideia voltou pra boa. casa, ela contou pra mãe dela de que ela, infelizmente, não prosseguiria com essa amizade e que ela nunca mais voltaria pra aquela casa. Sounds completely unbelievable, but it is. Ah, não, eu não. Não. Ah, me chama pra casa ali, não. Não. Não volto mais na sua casa, não, tia. A mulher rasga suas jeans. Maior caso de assédio. Watching ghost stories, please drop some of your favorite ghost stories below that you've heard. Essa mulher gravou aquele vídeo viral pedindo para as pessoas contarem das histórias sobrenaturais dela. Uma história sobrenatural que aconteceu com você que soa completamente irreal, mas é completamente real. Ela pediu nesse vídeo para que as pessoas comentassem qual foi a história que elas mais gostaram e os comentários. Gente, os comentários, vou só ler eles. Não vou nem contar a história ainda, eu vou só ler os comentários. A história do pequeno garotinho fantasma rastejando pra fora do closet. História com as seguintes palavras-chave: cadeira do corredor, chifres e cascos. Cadeira do corredor, chifres e cascos. O que essa história... Chuta qualquer coisa, bom não é? Aquela com a mulher com olhos pretos e dentes afiados, inclinada sobre e encarando uma garota, cara a cara, sorrindo por horas até o sol nascer. A mulher que ouviu e assistiu alguma coisa rastejar para cima das escadas dela e assistiu pelo corrimão. A quantidade de histórias aterrorizantes que estão ali, ela falou que na última hora ela teve mais de 105 duetos que foram feitos contando mais histórias. Que medo. Tipo, é cada história pesadíssima. E eu vou achar todas aqui e traduzir pra vocês. Watching ghost stories, unbelievable, but it's entirely true. Conta a história da rã. Dia 3, traduzindo as histórias dessa Tandy, que são boas demais pra ficar só no TikTok gringo. Essa mulher tem possivelmente... de novo uma som das baixo. piores histórias dessa trend. Ela conta que Moça. os amigos dela compraram a primeira Moça, ou você faz história baixa ou você faz história alta. Se decide. casa deles, e assim que eles se mudaram, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma coisa que ela sempre reparava que acontecia era que de noite ela deixava todas as cadeiras certinhas, né, ajeitadinhas na mesa, e quando ela acordava sempre tinha a mesma cadeira mudada de posição, sempre parada, colocada como se ela estivesse encarando o corredor onde ficavam todos os quartos, né? Ou seja, onde eles dormiam. Então ela acordava, olhava pro corredor e aquela cadeira tava exatamente ali, aquela mesma cadeira toda noite. Que demorou muito tempo pra que ela percebesse que não era o marido dela fazendo aquilo e o marido dela pra perceber que não era ela. Ela conta que então, quando ela... Pô, vocês têm a comunicação de uma lagartixa, então, né? Caramba, bicho. Fala assim, você que movimentou, você que mexeu aquela cadeira? Não. Eu achei que era você. Não foi eu não. Pronto. Assim vocês jogam a cadeira fora ou jogam água benta, sei lá, mas Ela vocês começou fazem a andar de noite pela casa, naquele mesmo corredor. Ela via aquela mesma cadeira parada e quando ela olhava pra cadeira não tinha nada, mas que quando ela olhava pra janela da casa dela, ela conseguia ver no reflexo da janela que tinha um velhinho sentado naquela cadeira. Ela disse que ela não se incomodava com o velhinho aparentemente não era a entidade ruim que... Mas aí a pessoa é meio burra, né? Ah, não, mas, tipo, de noite eu vejo um idoso aleatório sentado naquela cadeira. E aí eu não me incomodo com um idoso aleatório que fica toda noite sentado na minha cadeira, ao invés de tentar conversar com ele, trocar uma ideia, pedir o senhor para não fazer isso mais, chamar a polícia. Não me incomodo, vou deixar o idoso lá. Esse idoso aleatório. Velhinho não corre.
Teoricamente, mas é um idoso aleatório. Aí, de repente, esse idoso é um cara que faz... que é bodybuilder na Smart Fit. 86 anos, mas um físico de 45. Pronto. Vem malhar ali na maldição. Às vezes também a gente tá sendo muito negativo. Às vezes é só o velho da van. Que tinha naquele lugar, ela não sentia uma coisa ruim dele, mas existia sim outra coisa muito ruim naquele lugar. Ela conta que em uma noite ela teve paralisia do sono e quando ela olhou pro lado, ela conseguiu enxergar uma figura muito alta, muito grande e escura, inclinada em cima do marido dela, encarando o marido dela dormir. Que Quando coisa ela maravilhosa. Acordou, no dia seguinte, Não, ela que contou pro tranquilo. marido dela o que ela tinha visto e o marido dela falou que ele também teve um sonho e que nesse sonho tinha olhos pretos encarando ele. Ele só conseguia enxergar esses olhos pretos encarando ele de cima. Em outra noite, ela conta que eles estavam sentados na parte da frente. Quem sabe colabora financeiramente. Chegar pro velho lá. Escuta aqui, senhor. Essa cadeira aqui é 80 conto, tá? Contribui aí, né? Eu tô indo pra estação de ônibus pra comprar nossos títulos. Tá bom. Ok. Tá bom. Vai lá. Tá bem tarde pra isso, mas tá bom. Eles moravam numa casa que tinha um terreno muito grande. Tinha bastante espaço, né, naquele quintal da frente. Que eles começaram a escutar como se fossem arranhões ali naquela área da frente. Ela e o marido dela decidiram então ir lá pra trás, lá pros quartos, pra tentar fugir deste barulho. E que assim que eles chegaram lá, Afinal, você tava vendo tudo, é um Ghost Fan, novo servicinho de eles streaming. escutaram um barulho muito alto. Ela conta que eles tinham vários e vários livros, estantes cheias de livros históricos, assim, livros pesados. E que o barulho foi como se todos aqueles livros tivessem caído no chão. Tão alto, alto. Me impressiono com a capacidade do pessoal, a resiliência de ignorar os sinais, né? É só quando o bagulho fica tenso que eles falam, vou fazer não sei o quê. Suficiente que os gatos deles saíram correndo, pularam, se assustaram, saíram correndo pra se esconder. Ninguém E sabe que fazer que uma eles saíram do oraçãozinha, um quarto Pai pra Nosso. ver o que tinha acontecido, porque eles já começaram a achar que alguém estava invadindo a casa, né, que tinha alguma pessoa ali dentro. Eles saíram pra checar e não tinha ninguém. E na verdade não tinha nada fora do lugar, nada tinha caído, nenhum livro, nada, tava tudo em perfeito estado. Então o que fez aquele barulho? Ela conta então que ela teve uma filha, ela teve a bebezinha dela e ela trouxe essa bebezinha de volta pra casa. E que a bebezinha também sempre via coisas. Que tem um vídeo dela, que inclusive também viralizou no TikTok, da bebezinha olhando por trás do ombro dela e rindo pra alguma coisa que tava ali. Então ela conta que o E achando que filme de terror não era realista. Gente, vamos seguir uma coisa aqui, uma regra que nós temos nos nossos filmes de terror. Não ignorem as crianças. Molequinhos, 2, 3 anos, 5. Tá falando que tá vendo alguma coisa? Tá falando com um amiguinho imaginário que é muito esquisito? Que era, tipo, ele fala pra fazer coisas? Psicólogo. Padre. Não, padre não. Alguém, assim, chama ajuda. Pede ajuda. Sinais de que uma noite a criança fala assim, o meu amigo, Jorge, ele me falou para poder jogar isso aqui no chão para você escorregar e cair. Talvez bater a cabeça. E aí vem um adulto retardado falar, essas crianças cheias de imaginação. Não, filho, sua criança é uma monga. É uma tonga. Ela não ia ter imaginação para isso, não. Beleza? Ela tenta inventar palavras em inglês para falar contigo. Ela pega trocadilhos ridículos. Ela assiste Lucas Neto. Ela não tem um cérebro pra mexer. Entendeu? Não ignora. Só não dá leite porque a sujeira é certa.
Sim, bebê normal, já chamo No junto. meio da madrugada, a bebezinha dela acordou e ela estava sentada na cadeira de balanço, balançando a menininha para ela voltar a dormir. E bem no lugar que ela estava, na cadeira de balanço, ela conseguia ver o corredor, né? O corredor que sempre aquela cadeira ficava encarando. Que quando ela olhou para aquele Por que ninguém se livrou dessa corredor, cadeira? ela viu uma figura extremamente alta, escura, cascuda e com chifres, parada na frente do quarto dela, encarando o quarto que ela dormia. Ela conta que em seguida disso, ela contou pro marido dela. Sim, em seguida disso ter acontecido, ela ter visto essa figura, eles foram pra uma igreja e ela comprou toda a água benta que ela... Viu? Precisava ter chegado aí. Precisava ter chegado até esse momento. Primeiro, se livra da cadeira. Segundo, questiona o idoso. Terceiro, criança tá olhando pra alguma coisa, casa da amaldiçoada, chama o pastor, chama o padre, chama o cacete A4, coloca umas cruz, coloca uma bíblia, lê os salmos. Não. Vou deixar chegar no Cramunhão. Vou deixar chegar no Beelzebub. Vou deixar chegar o Mefistófeles para tomar uma xícara de café. E aí eu resolvo. poderia comprar. Ela comprou toda a água benta, todos os crucifixos, tudo que ela conseguiria pegar para proteção, ela pegou. Ela conta que ela banhou a casa inteira em água benta, ela banhou a filha dela em água benta, ela limpou a casa o máximo que ela poderia. Depois dela ter feito Amanhã já isso, tava lá. as coisas nunca mais aconteceram. Ela Nunca mais aconteceram. Pronto! conta que até hoje ela ainda anda com aquele crucifixo em qualquer lugar que ela vá. Pô, bicho, difícil ler os sinais, hein? Believable, but it's entirely I have one. When I was 16, 17 years old, my bedroom was the attic of my parents' house. Vocês pediram pra traduzir mais histórias por dia, então aqui vai mais uma história hoje pra vocês. Dia 3, parte 2 de traduzir essas histórias dessa trend que é muito boa pra ficar só no TikTok da Green. São 1h da manhã, gente. 1h26 da manhã eu tô gravando esse vídeo. Horário então, bom. que Deus me abençoe. Não, horário muito bom. Se fosse 3 horas da manhã era melhor, mas... horário bom. Essa mulher começa Madrugada, contando que quando ela coisa tinha boa. 16 anos, ela dormia, né? O quarto dela era no sótão da casa dos pais dela. Em uma noite, ela teve um sonho, e nesse sonho tinha uma mulher parada no canto do quarto dela. Uma mulher com uma aparência muito, muito antiga. E essa mulher falou com ela, falou pra ela que o filho dela precisava que alguém brincasse com ele, e que se ela brincaria com o filho dela. E aí, que papo é esse? Calma aí, que papo é esse? Ai. Não, filho. Preciso do filho pra brincar lá. Ele, que negócio de brincar com o filho dos outros? O sonho, De brincar ela com disse meu filho? que Que? sim. Claro, o que poderia dar errado? Ela Oh, genialidade culposa. Quando não há intenção de utilizar. Ela conta que então este menino apareceu do outro lado do quarto dela, do lado contrário do que a mãe dele estava. Ele se aproximou da cama devagar, subiu em cima da cama e falou pra menina: vamos brincar de queda de braço. E na hora, no sonho, ela também falou: tudo bem, vamos brincar de queda de braço. Ela pegou- Vamos ver até onde vai. Na hora que o moleque estiver sendo puxado pra dentro da televisão, a gente entrega a televisão também. Não, a televisão é de tubo também, a gente revende. O moleque tá lá dentro, a gente cobra um pouquinho mais caro. 50 conto a mais tá bom. É isso. Ele pegou na mão dela e eles começaram a brincar. Que no começo foi divertido, eles estavam lá, brincando no sonho. E então ele segurou a mão dela e apertou pra baixo, assim, segurou a mão dela bem pra baixo no colchão. E ela falou que ela sentia a palma dele, assim, extremamente gelada, apertando a mão dela pra baixo. Coisa boa, ele tava só com frio, gente. Tava no sul, tava frio, época de inverno, 10 graus. Acontece. Então ela falou: ok, vamos brincar de novo. Vamos brincar de novo, vamos continuar brincando, porque o moleque simplesmente levou a sério, colocou minha mão no colchão de forma extremamente psicopata e a mão dele tá gelada, mas eu acho que tá de boa. Continua, segue. Porra. De novo, vamos continuar brincando. E ela falou que agora ele tava muito sério e ele encarava ela e ele falava assim: eu não acho que você quer brincar comigo. Eu não acho que você quer brincar de novo disso comigo. Ela Nem a criatura tá acreditando. Ela fala assim: não, eu acho que você não tá afim, não. Não é possível, não é possível.
A pessoa não pode ser tão desinteligente dessa forma. Não. Até a assombração, ela tá assim, não é possível. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Não. Ela falava, não, mas vamos brincar, vamos continuar brincando, vamos jogar mais uma vez. E então ele falou, tá bom. Ela conta que ele apertou as unhas em cima da pele dela, na mão que ele estava segurando, e que então ele começou, no sonho, a arrebentar a mão dela na cabeceira, a bater assim a mão dela com a dele na cabeceira e gritar, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, repetidas vezes, batendo a mão dela na cabeceira da cama, com muita raiva. Fica sem ela mão, conseguiu tá tirar a mão dela então, né, arrancar a mão dela da dele. Ela conta que ele se afastou da cama com um sorrisinho, meio cruel assim, um sorrisinho de canto, e então que ele simplesmente sumiu e virou uma fumaça preta gigantesca no quarto dela. Levantou muito rápido, no susto, né? Ela gritou e levantou no sonho, e que quando ela abriu os olhos, que ela acordou de verdade, ela estava parada de pé no quarto dela, não deitada na cama, de pé. Ela desceu correndo para contar para a mãe e para a irmã dela. As duas estavam na cozinha fazendo café da manhã, já era de manhã, já tinha clareado o dia. Ela contou tudo o que aconteceu e ela conta que a mãe dela era super religiosa e que elas tinham vários crucifixos. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Veio o bezerro e o cramunhão. O demônio segura a minha mão. Várias águas bentas, várias coisas lá na casa. E que a mãe dela falou, pega a água benta e vai espirrar no seu quarto. E ela falou, mãe, por que você não vai espirrar água benta? E a mãe dela falou, não. Porque ela tem cagaço. Você espirrar água benta no seu quarto. Joga água benta e joga sal. Ela foi, a irmã aproveitava, jogava na cara dela, que já dava aquela derretida maravilhosa. Ela também falou que ia acompanhar, mas que não ia entrar no quarto, que ela só ia acompanhar a irmã mais nova. E ela achou estranho que ninguém quisesse entrar naquele quarto, como se elas estivessem sentindo que realmente tivesse alguma coisa muito errada lá dentro. Pegou a água benta, ela pegou o sal e ela foi até o quarto dela. Ela começou a jogar a água benta em volta do quarto inteiro. Ela pegou o sal e jogou em cima da cama. E assim que ela jogou o sal em cima da cama, o sal chiou, como se estivesse queimando. Ela conta que ela saiu correndo do quarto dela. Eu não queria rir, mas O sal chiou. Beleza, o sal tem propriedade de fritar um ovo da cama. Como se É tivesse isso. queimando. Um ovo dentro da cama. Ela conta que ela saiu correndo do quarto dela. Ah, cara, pra mim não dá. Pra mãe dela e falou que ela não voltaria pra aquele quarto enquanto um padre não fosse benzer a casa inteira delas. Legal que a mãe e a irmã não quiseram entrar no quarto, ou seja, tipo... no caso, você não tá contando novidade nenhuma. A gente já tava ciente, só resolveu que você ia ficar naquele quarto porque você era otária que ia aceitar brincar com aquela criança lá na vinha, de verdade, porque você é lerda pra caramba e a gente acreditou que você ia lidar bem com a assombração. É basicamente isso. Agora que você descobriu, não tem mais graça, aí a gente tem que benzer mesmo, mas... Acontece, né? Acontece. True. Okay, I've always wanted to share this story, but I never felt like it was like, I don't know, I've just A figura. never shared it like online. Dia 5, traduzindo essas histórias de terror que são boas Adianta mexer no cabelo não, parceiro, tá? Você é bem peculiar mesmo. demais pra só ficar no TikTok gringo. História 2, porque vocês pediram bastante. Esse querido conta História 2? Tá fora de ordem, então. que ele nunca quis contar essa história, ele nunca sentiu que era o momento certo e que as pessoas não iam acreditar nele, mas que apareceu essa trend, então agora ele contou o que aconteceu com ele. Quando ele era Olha, esse tipo de história anormal é questão de fé. Não tem como você guardar essa história na ideia de que as pessoas vão deixar de acreditar em você. Quem tiver fé vai acreditar nessa história porque condiz com a fé. Quem não tiver, meio que vai descartar ou descredibilizar. Nunca vão saber se você está falando a verdade ou se está inventando. Mas normalmente, quando você conta uma história de experiência de vida, você no máximo engrandece alguma coisa, um acontecimento, ou dramatiza aquele acontecimento para mais
a fim de melhorar a sua história. Isso quando você tem uma boa cognição de dissertação, o que faz com que você tenha bons argumentos, portanto, você sabe engrandecer ou diminuir as coisas conforme o seu bel prazer. Visto que isso não é uma habilidade que muitas pessoas possuem, digamos que seria criativo demais para uma pessoa que não inventa tão bem. Então, temos tendências a acreditar mais, mas se a pessoa já é boa de dissertação, fique esperta que normalmente ou ela vai aumentar a história ou ela vai diminuir a história, mas de qualquer forma ela vai estar contando alguma coisa que era uma história linear e aí ela mexe esse grau, tornando a história desse jeito aumentado. Não necessariamente as histórias serão mentiras. Fatos contidos nelas estarão maiores ou menores conforme a necessidade daquela pessoa. Digamos, sei lá, eu contar uma história de que eu saí de casa e tropecei ali e caí no chão. Eu posso falar que eu quebrei meu nariz e fui parar na Unimed para poder reconstruir meu nariz 2 dias depois. Viu que, tipo, é uma mentira, mas é só, tipo, a mesma história sendo engrandecida? Sendo que eu só devo ter batido meu nariz no chão? Sacou? É isso. É basicamente isso. Criança. Inclusive, esse é um excelente gatilho da comédia. A comédia trabalha exatamente em cima disso. Contar uma história e criando um exagero. Então, se você quer comentar alguma coisa, a minha colher, ela era grande. Só que para tornar isso cômico, falar uma colher tão grande que... E aí você coloca alguma coisa, um efeito cômico. Entendeu? Para adolescente, ele morava em É uma colher tão grande que dá para alimentar 3 pessoas ou um gordo. Sacou? É assim que a comédia funciona, mais ou menos. uma casa em que o quarto dele era o porão da casa. Ideia péssima, E antes que falem sobre gordo, eu tenho um lugar de fala, tá? mas tudo certo. Ele conta que ele gostava de dormir assim, tipo um Não, aí não, tio. Não, aí já a história já começou tudo errada. Não, peraí. Ah, não, peraí, deixa eu preparar pra dormir aqui. Vou descansar em paz. Se eu falecer, eu já tô no jeito. vampiro mesmo, assim, tipo, aqui com a mãozinha dele aqui, de barriga pra cima, assim. E que era a melhor forma que ele dormia. Tentando ele dormia super pesado, tentando a noite adiantar o inteira, serviço muito dos bem, outros. desse jeito. E que ele tava dormindo assim, com o cobertor cobrindo ele, aqueles... Não, esse aí já é mineiro, com certeza. Ele já não tá querendo não dar trabalho pros outros. Ele tá, ó... Vou dar trabalho pra ninguém, não. Se eu falecer aqui, ó, já tá no jeito. É só jogar pra dentro da caixa e dali. Boa. cobertores pesados, assim, sabe? E ele tava dormindo com aquele cobertor ali em cima dele. E que à meia-noite ele acordou com muito, muito frio. Que ele tremia, assim, ele se sentia completamente congelado. E ele olhou pro pé dele e o cobertor tinha ido até o pé. O cobertor puxa de volta, se cobre e volta a dormir. 2 da manhã, ele acorda de novo. A mesma coisa, congelando, com muito frio. Ele olha pra baixo e ele vê o cobertor no pé dele de novo. Ele pega o cobertor, ele puxa pra cima de volta e ele dorme de novo. 4 horas da manhã, 2 em 2 horas, isso estava acontecendo. Acorda de novo, com muito frio. Neste momento ele já começa a perceber que tem alguma coisa errada, ele não consegue Só agora que ele percebeu que tinha alguma coisa errada? O cobertor caiu de novo. Quando ele levanta a cabeça pra olhar aonde o cobertor tá, ele vê que o cobertor dele não tá no pé dele dessa vez. O cobertor dele tá como se fosse uma figura de uma pessoa que ele conta ser extremamente alta, de praticamente 3 metros, em cima da Mas sempre cama um bicho dele, grande, né? de pé. Nunca é um O anão. cobertor dele de pé, em cima da cama dele. Ele corre do quarto dele, ele sai desesperado e entra no quarto da irmã, que ele sabia que era a única que dormia com a porta destrancada. E entra no quarto da irmã dele e começa a chorar desesperadamente. A irmã dele acorda, pega ele e, por algum motivo, eles decidem voltar pro porão. Ele conta que
ele queria confirmar, ele queria saber se ele Ideia tinha visto boa. alguma coisa, se realmente era verdade o que ele tinha visto, ou se ele tava muito louco. Ou se ele tava louco. E a irmã não, que dele, ideia boa. a irmã dele Ideia boa. pareceu que não tava acreditando muito no que tava acontecendo. Então ela foi comprovar e ele também. Eles descem até o porão, ela abre a porta Ideia boa. e eles veem, realmente ainda está aquele edredom num formato de uma pessoa, como se Ninguém volta nesse lugar armado, né? Ninguém volta armado, não. Ah, mas não vai acertar porque é fantasma, não sei o quê. Cara, se me encosta, dá pra ser encostado. Se dá pra ser encostado, dá pra machucar. fosse um fantasminha erguido do teto até a cama. A irmã dele leva um susto, ele comprova o que ele realmente viu, sobem de volta, se fecham no quarto e dormem. Ele conta que o teto E dormem. Tranquilo, dava pra dormir. Não, com certeza. Bom demais de dormir. Não, a gente acabou de ver o espírito, mas... amanhã eu lido com ele. Não, amanhã às 6 horas da manhã eu chamo um padre. Ó, O teto cara. da casa dele era um teto removível. Sabe aqueles zoando. quadradinhos removíveis que você consegue em filme empurrar pra cima e tirar? Naquela noite, um desses quadrados estava faltando. E o edredom ficou preso em um mini preguinho que estava no teto. Um mini preguinho. O edredom se encaixou naquele preguinho e ficou caído daquela forma em cima da cama. Não tinha nem tamanho, que ele não tinha como ter colocado, como que ele ia saber que tinha um preguinho ali em cima para ele encaixar aquele edredom, que era um edredom extremamente pesado para uma criança, um pré-adolescente, encaixar ali, tirar e encaixar o edredom naquele mini prego e deixar daquele jeito. Ele tentou explicar isso, mas ninguém acreditou nele e foi por isso que ele nunca quis contar essa história até então. Sei lá.